Olá, tudo bem? Meu nome é Eliana Alvim, sou farmacêutica bioquímica de formação, com uma grande experiência na área hospitalar. Atualmente eu atuo na atenção básica e também trabalhei como auditora de qualidade pelo IQG UNA. E é um prazer tê-lo aqui conosco, seja muito bem-vindo. Hoje nós iremos abordar o assunto evento adverso e segurança do paciente. A segurança do paciente é um tema muito abordado nas instituições de saúde, bem como do evento adverso. Por que nós vamos abordar esse tema? Sabe-se de antemão que o cuidado da saúde é consequência de um processo assistencial muito complexo, que envolve várias etapas, né? Desde a saúde, pensando no acompanhamento da saúde na atenção primária, tanto na atenção secundária, que está mais vinculada ao acompanhamento de especialidades, quanto ao terciário, que seria o atendimento hospitalar. Dessa forma, ao longo dele pode haver a possibilidade de vários incidentes e assim causar danos ao paciente e às vezes até mesmo aos colaboradores. Mas o que são incidentes? Não é um termo muito conhecido, se conhece mais evento adverso, mas o que é incidente? Incidentes são eventos ou circunstâncias não esperadas, decorrentes do cuidado prestado, não estando totalmente associado à doença base do paciente. Esses incidentes, eles podem resultar ou quase resultar em um dano desnecessário ao paciente. Vamos falar um pouquinho de incidentes, porque tem vários tipos de incidentes que nós vivemos no nosso dia a dia de cuidados, né? O que é um incidente que é uma circunstância não notificável? Normalmente é um incidente com expressiva chance de ter causado dano do paciente, mas que não ocorreu. Ele se chama uma circunstância notificável. Near miss quer dizer quase um erro. É um incidente que não atingiu o paciente, mas era um erro que poderia ter acontecido. E incidente sem dano é um incidente que atingiu o paciente, mas não causou problema nenhum. Incidente com dano, que é necessariamente o evento adverso, é um incidente que atingiu o paciente e causou um dano ao paciente. Eu vou colocar cada uma dessas circunstâncias e dando um exemplo prático para ficar claro para você em que situação esse incidente se torna um evento adverso ou não. Vamos falar primeiro das circunstâncias notificáveis. Essas circunstâncias é uma situação em que existe um potencial significativo de dano, mas o incidente não aconteceu. Por exemplo, uma escala de profissionais defasada para determinado plantão, mas nenhum incidente ocorre. Existe um risco de eu ter menos enfermeiros, menos médicos, menos técnicos de raio-x para fazer o atendimento e eu ter um prejuízo no acompanhamento do paciente. Mas justamente naquela escala, não houve dano porque não teve nenhuma intercorrência. Isso se chama uma circunstância notificável em que eu tenho de trabalhar para que ela não aconteça de forma contínua. Na verdade, eu tenho de trabalhar para que ela não aconteça, para que não haja risco de eu prejudicar o paciente de alguma forma. Um quase erro. Quase erro é um incidente que não atingiu o paciente. Por exemplo, um profissional prepara uma bolsa de sangue para um paciente que tem um nome muito parecido com o outro, que deveria recebê-lo. No caso, ela entrega a bolsa de sangue para o seu José da Silva, sendo que a bolsa de sangue seria para o seu José de Souza. Mas ela percebe a falha antes da instalação. O que quer dizer? Que poderia ter acontecido um erro, foi bem próximo de acontecer, mas ela percebeu antes da aplicação da bolsa que não se tratava do mesmo paciente. Um incidente sem dano é um incidente que ocorre, atinge o paciente, mas não é detectado o dano. Vamos usar o mesmo exemplo que usei no quadro anterior, falando do seu José Silva e falando do senhor José Souza. O profissional instala a bolsa de sangue no paciente com nome homônimo, que quer dizer com nome bem parecido àquele que deveria receber a bolsa. Mas, graças a Deus, o sangue era compatível e o paciente não desenvolveu nenhuma reação.
Esse seria uma situação em que realmente ocorreu o erro, mas não houve dano ao paciente, porque, felizmente, nessa situação, o RH e o tipo sanguíneo era o mesmo do paciente homônimo. Evento adverso, que vai ser a pauta dessa nossa apresentação durante esse percurso. É um incidente que resulta em dano ao paciente obrigatoriamente. Vamos dar um exemplo. Profissional instala uma bolsa de sangue em um paciente homônimo. Então, ele pegou a bolsa de sangue, que seria para o seu José Silva, e aplicou no paciente José Souza. Mas, infelizmente, o tipo de sangue do seu José Souza é diferente do tipo do seu José Silva. E, com isso, o paciente desenvolveu uma reação febril. Causou um dano ao paciente, que, de certa forma, não sabemos aqui na história que está sendo apresentada, prolongou o tempo dele de internação ou causou algum dano que teve de se colocar outras atribuições, outros processos de trabalho para colocar o paciente em condições novamente. Mas o que é um evento adverso? Por definição, o evento adverso é uma lesão acidental causada ou agravada pelo mau gerenciamento assistencial, podendo ser durante o diagnóstico, durante o tratamento ou internação, e não pela própria doença do enfermo. Mas que tipo de lesão, o que essa lesão pode me causar, né? O que essa lesão ou dano intencional pode causar? Dependendo do processo que está sendo realizado no paciente, ele pode causar uma incapacidade ou uma disfunção temporária ou permanente, ou ainda o prolongamento do tempo de permanência de internação. E em casos muito graves, a consequência pode do próprio paciente, isso estando vinculado ao cuidado da saúde. Lembrando sempre, gente, o evento adverso é uma lesão acidental causada pelo cuidado da saúde. Ela nunca está vinculada ao desenvolvimento ou à linha da própria doença do paciente. É sempre uma ação não esperada. É algo que, assim, eu estou fazendo um cuidado ideal e tenho um cuidado real. Então, se trata de uma lesão não esperada. E como eu posso identificar um evento adverso? É um evento ou uma circunstância que pode resultar ou resultou em dano desnecessário ao paciente, podendo ser oriundo de atos intencionais ou não intencionais. Lembrando, erros são, por definição, não intencionais. E como que eu faço para não errar? Infelizmente, a única maneira de não errar é não trabalhar, né? Toda ação, toda linha de cuidado, de assistência, existe um risco, né? Que já está vinculado ao próprio processo de trabalho. Para isso, mais adiante, nós vamos falar um pouco dessas barreiras e da segurança do paciente. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela definiu algumas ações e que estão elencadas as possíveis ocorrências de eventos adversos, né? Alguns processos de trabalho, alguns processos assistenciais que estão vinculados que ocorra um evento adverso. Lembrando novamente, evento adverso sempre ocorre um dano ao usuário. Vamos dar alguns exemplos. Eu tenho o risco de que ocorra um evento adverso num processo ou num procedimento clínico. Como que eu posso ter um evento adverso num procedimento clínico? Por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia e no momento da minha cirurgia, o bisturi não está em condições, o bisturi elétrico, né? Ele não está em condições de realizar a cirurgia. E por algum momento, o paciente vai ter de aguardar a troca do aparelho ou algo assim. Isso causa um dano ao paciente? Sim, causa um dano ao paciente. A ansiedade, algumas ações da própria cirurgia ficam impactadas, às vezes tende a haver o cancelamento da cirurgia. Então, esse é um exemplo no processo ou procedimento clínico. Uso de medicamentos. Talvez esse seja o evento adverso mais conhecido de todo mundo, né? Inclusive seu.
Uso de medicamentos é muito comum ocorrer via de administração errada, dose de medicamento errado, medicamentos com validades vencidas sendo utilizados, esse é algum dos exemplos. Produto de sangue, o sangue, como eu disse para vocês, o risco de aplicar um tipo de sangue com RH diferente em pacientes que não está proposto esse tipo de sangue, né, de produto de sangue. Oxigênio, gás, vapor, aparelhos e equipamentos médicos. Como nós estamos num evento de radiologia, eu acho que é bem importante nós abordarmos a questão da importância dos equipamentos estarem em condições adequadas. Por exemplo, um aparelho mal calibrado, um aparelho com problemas de manutenção, ele se corre o risco de fornecer um resultado de exame não confiável, né? Então, é muito importante que a gente também considere que os equipamentos são um fator principal de termos cuidado, né, pensando nos eventos adversos. A maca pode quebrar, um exemplo, né? Em relação ao uso de medicamento, pensando na radiologia, o uso de contraste é muito comum alguns pacientes terem alergia a contraste. Então, é importante que toda a equipe se prepare para que, quando o paciente entre para fazer o procedimento, todas as barreiras de segurança vinculadas a essa ação estejam já organizadas, né, para se reduzir o risco ao menor possível. Acidentes do paciente, que vocês também devem estar mais acostumados, que quando a gente fala acidente do paciente, queda do paciente da maca, queda do paciente da cadeira, queda do paciente até da própria mesa que se faz exames, né, principalmente com idosos, com pacientes que fazem uso de medicação e que colaboram com a perda de equilíbrio. Então, tudo isso pode resultar num evento adverso. Infraestrutura, construção, instalação, pode causar um evento adverso? Sim, com certeza ele pode causar um evento adverso. Um curto-circuito no sistema, o choque do paciente, o cardioversor que não funciona porque a tomada não está adequada. Então, assim, existem várias situações, pensando em infraestrutura, construção e instalação, que podem causar um evento adverso, pensando no cuidado ao paciente. Fatos. Vou dar um pouquinho da porcentagem de danos que ocorrem durante a hospitalização de um paciente, né? No Brasil, segundo o Mendes, 2009, de uma população de 27.350 internados em 2003, a incidência em eventos adversos foi de 7,6%. Sendo que 66,7% desses casos podiam ser evitáveis. O que isso quer dizer? Que é quase 10% de chance de que aconteça um evento adverso, que nesse caso ele realmente aconteceu, né? Houve a incidência de evento adverso, foi de 7,%, então eu causei um dano ao paciente, podendo ser uma variação de dano grave ou não, sendo que desses 7,6%, 66,7% desses casos poderiam ser evitados, né? Se existissem barreiras de segurança que evitassem que esse evento adverso ocorresse. O que isso gera? Despesas em saúde com a falta de segurança. 45% das despesas estão vinculadas à questão de ocorrências de eventos adversos dentro do setor de saúde. Quais os eventos mais comuns do evento adverso? Infecções, né? Úlceras de pressão. Úlceras de pressão, como assim? O paciente fica muito tempo deitado e vai causando úlceras de pressão. Quais são as barreiras que eu tenho de fazer para que o paciente não crie úlcera de pressão? Quedas. Novamente, eu vou falar quais são as situações que eu posso criar barreiras para que o paciente não caia da maca. Via ou dose de medicação errada e reações adversas graves aos medicamentos. A lógica é sempre você pensar quais são as barreiras de segurança para que eu possa evitar esses eventos adversos mais comuns. Erros de diagnóstico,
realização de cirurgia em pacientes trocados ou em partes do corpo erradas, retenção de corpos estranhos, eventos durante o transporte do paciente, incidentes na interface homem e equipamento e tromboembolismo venoso. Eu vou dar alguns exemplos para você perceber de uma forma mais concreta como são esses erros. E você também vai perceber que não é tão incomum. Normalmente, nós vemos na mídia, nas reportagens, essas questões dessas ocorrências, desses eventos adversos, que podem gerar a morte ou até mesmo a perda de um membro. Vamos aos exemplos. Adolescente de 12 anos morreu após ter vaselina injetada no lugar de soro. Qual que foi o problema ou a barreira não detectada? O frasco de soro era muito semelhante ao frasco da vaselina. Existem outras barreiras que deveriam ser consideradas, não é? Até mesmo como a conferência da enfermagem, a identificação do frasco quanto ao produto que estava sendo contido dentro do frasco. Então, existem várias variáveis, várias barreiras que poderiam ser utilizadas para que não acontecesse o óbito desse paciente em que foi utilizado vaselina no lugar de soro. Esse é um outro caso, um bebê de 16 dias que teve a perna direita amputada após ter sofrido uma queimadura durante uma cirurgia. Como eu disse para vocês, durante a cirurgia, você vai usar um bisturi em má situação ou com curto-circuito, que é uma questão estrutural. Dessa forma, eu causei um evento adverso a essa criança devido a uma queimadura causada pelo equipamento a ser utilizado durante a cirurgia. Outras situações. Homem recebe alimento na veia no lugar da medicação. Menino vai ao hospital para cirurgia na língua, mas o médico opera fimose. Hospital troca pacientes e confunde a cirurgia. São todos casos muito graves e são casos que poderiam ser evitados com processos adequados, né? Com barreiras de segurança, em que a equipe, tanto a equipe quanto as questões estruturais, elas estivessem todas preparadas para fazer um atendimento adequado. Logo abaixo, eu mostro para vocês que existem vários processos, né? Materiais, métodos, mão de obra, medidas, meio ambientes e máquinas. Se todos esses processos não forem vistos um a um e realizadas barreiras de segurança que garantam um acompanhamento adequado e seguro, pode gerar um efeito problema, que é esse evento adverso. Os eventos adversos podem ser subdivididos em 3 categorias: preveníveis, os quais podem ser evitados por meio de implantação de estratégias ou barreiras; passíveis de aprimoramento, os quais não podem ser evitados, mas podem ter o impacto dos seus danos reduzidos; e negligência, não respeitando os padrões esperados pela instituição. Eu vou mostrar aqui para vocês um modelinho que talvez fique mais claro para vocês o que é prevenível, o que é possível de aprimoramento e que nós podemos considerar uma negligência. Nesse caso, nós apresentamos aqui evento adverso e erro. Estamos abordando a questão da alergia à penicilina. No primeiro caso do evento adverso, porque causou um dano no paciente, nenhuma história de alergia à penicilina foi relatada pelo paciente, foi dada e ele teve uma reação grave. Qual seria a minha barreira de segurança? As minhas barreiras seriam conversar com o paciente, ter um histórico anterior de algum tipo de alergia a algum medicamento similar, ter um carrinho de emergência totalmente completo e disponível no caso de algum evento, como nesse caso aconteceu, que o paciente teve uma reação grave alérgica, que dessa forma eu poderia reduzir o dano ao paciente. Se eu tenho como socorrê-lo, eu tenho como reduzir o dano.
A segunda situação é uma penicilina dada na dose de 500 miligramas, ao invés de 250 miligramas. O paciente nada sofreu. No entanto, a gente pode considerar que houve uma negligência da enfermagem no sentido de fazer esse atendimento de acordo com o que estava prescrito, né? Ter mais atenção, mas isso não significa que não possa também ter uma barreira de segurança nessa situação. E a terceira hipótese, a história clínica com alergia à penicilina, mas foi dada e o paciente teve reação alérgica da mesma forma. Da mesma maneira, a gente percebe que a equipe não avaliou que esse paciente tinha uma história de alergia, né? Fizeram a primeira parte da barreira, perguntado o histórico do paciente, se havia alergia ou não. No entanto, a equipe não se inteirou e fez a aplicação. Isso aí é uma situação que é passível de melhorias. Aonde é que está acontecendo o erro? Como nós podemos melhorar toda essa situação? Como vocês podem ver, é uma mesma situação abordada de formas diferentes, em que nós podemos pensar em processos de melhoria, em processos de segurança para evitar o evento adverso. Segurança do paciente. Como que eu posso falar de evento adverso e segurança do paciente? Bem, há alguns anos atrás, os incidentes, os eventos adversos associados à assistência à saúde eram considerados inevitáveis ou reconhecidos como um erro por profissional mal treinados. A OMS conceitua segurança do paciente a redução de um mínimo aceitável de risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. O que quer dizer? Que há maneiras, eu não posso evitar todos os danos, eu não posso evitar todos os eventos adversos, conforme a gente mostrou para vocês no gráfico ali atrás, né, no gráfico anterior. Mas nós podemos criar barreiras para reduzir ao mínimo aceitável de dano, né? Fala assim, não tem como acabar, não. Acabar talvez a gente não consegue, mas se nós possamos mitigar, reduzir, nós já vamos ter um ganho considerável de segurança para o paciente. Normalmente, os riscos em serviços de saúde estão associados à qualidade. Quanto maior a qualidade, menor o risco. Qualidade, não estamos falando assim de apenas de um hospital com uma infraestrutura melhor, com uma hotelaria melhor, mas em qualidade estamos falando em processos de trabalho definidos, equipes de saúde bem treinadas. Quanto mais eu ofereço isso ao meu serviço, menor o risco de causar um evento adverso. Em serviços de saúde, qualidade e risco são indissociáveis. Quando o dano acontece? O dano ou o evento adverso acontece quando existem riscos potenciais. E onde pode estar esses riscos potenciais? Pode ser na cultura da instituição, que não pensa numa educação permanente, no estabelecimento de protocolos, de uma equipe que tenha uma supervisão contínua, que ajude eles nos processos, como eu já citei várias vezes nos slides anteriores, barreiras físicas, né? Barreiras que garantam ou que dificultem ou que façam fazer uma reflexão antes de fazer a ação. Essas barreiras, elas auxiliam muito para que esses danos potenciais não aconteçam. Procedimentos são riscos potenciais, como eu falei para vocês, que se não houver barreiras de segurança, corre-se o risco de acontecer, e a comunicação entre as equipes também é muito importante. O fator cultura e comunicação das equipes, todos esses itens que eu citei, são linhas que confluem para que ocorra um dano potencial, para que ocorra um evento adverso. O que eu posso fazer para que esse evento adverso não aconteça? Quais são as defesas? A primordial são procedimentos e diretrizes clínicas, como protocolos de prevenção, que nos auxiliam para que haja redução desses eventos adversos. Como que eu posso fazer isso? Educação continuada da equipe, a cultura organizacional do serviço de saúde, a fim de garantir
a cultura de segurança do paciente, auditorias, monitoramento por indicadores. O que seria esse monitoramento por indicadores? A quantidade de eventos adversos que aconteceram durante um período em um determinado setor. Então, vamos dar um exemplo. Sala cirúrgica, quantos erros eu tive no procedimento? Troca de paciente, troca de membro, equipamento não estando de acordo com a necessidade. Esse monitoramento auxilia em manter esses procedimentos e esses protocolos de prevenção. Pode haver falhas? Sim, pode ainda haver falhas. Ocorrem, às vezes, falhas na ausência e não implementação das diretrizes, o conhecimento inadequado sobre a gestão de risco, uma comunicação ineficiente, ausência de uma liderança definida, ausência de uma estrutura adequada, como um RH adequado, material disponível, mas em todas essas fases são questões de aprimoramento. Cada vez que nós identificamos uma fragilidade ou uma não conformidade, é uma possibilidade de aprimoramento, de refinamento dessas ações que vão garantir ainda mais a segurança do paciente. Como que é esse histórico de segurança do paciente no Brasil? Ela vem desde quando? Há muitos anos, a partir de 1989, nos outros países, começou-se um marco de segurança do paciente com um livro lançado chamado Errar é Humano, construindo um sistema de saúde mais seguro. Qual que era a intenção desse livro? Era mudar esse paradigma de que, assim, não tem como evitar os eventos adversos. Isso chegou ao Brasil. Em 2001, foi criado a Rede Sentinela, que nós vamos falar um pouquinho lá na frente. Em 2013, foi implantado o Programa Nacional de Segurança do Paciente, através da Portaria 529 de 2013, e nesse Programa Nacional de Segurança do Paciente, foi instituídos 6 protocolos básicos de segurança do paciente. Nesse mesmo ano, através da RDC 36 de 2013, foi instituídas ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e da outras providências. Essa RDC implantou como uma normativa que todos os hospitais deveriam trabalhar com essa normativa de segurança do paciente, cumprindo, no mínimo, esses 6 protocolos básicos de segurança do paciente. Vamos falar um pouquinho da Rede Sentinela. Em 2002, a Rede Sentinela, através da Anvisa, organizou o processo de trabalho com foco no gerenciamento de risco sobre 3 pilares: busca ativa de eventos adversos, notificação de eventos adversos e uso racional de tecnologias de saúde. Por que tudo isso é importante? Porque é através da busca ativa e a notificação de eventos adversos é que nós vamos criando barreiras efetivas para que esses eventos adversos não aconteçam. O uso racional das tecnologias em saúde, também chamado de tecnicovigilância, começou a valer principalmente para a notificação de equipamentos não adequados para o uso em saúde. Falando um pouquinho aqui dos protocolos, que eu falei para vocês, que através do Programa Nacional de Segurança do Paciente, foi instituído o Protocolo de Segurança do Paciente, que é as 6 metas, visando a segurança e o cuidado adequado do paciente para que não ocorram eventos adversos. Esse Programa Nacional de Segurança do Paciente, ele vem para avaliar ou garantir o monitoramento e prevenção de danos na assistência. O Programa Nacional de Segurança, ele prevê 4 eixos. Primeiro, gestão de risco e implantação de núcleos de segurança dos pacientes nos serviços de saúde. A participação dos pacientes em família, produzir, sistematizar e difundir o conhecimento sobre a segurança do paciente e a inclusão da questão de segurança do paciente na educação técnica universitária e de pós-graduação em saúde.
Todo esse programa visa a qualificação global da atenção à saúde. Quais são as mudanças atitudinais e organizacionais que podemos fazer para que haja segurança do paciente dentro do meu serviço de saúde? Deve ser instituídos protocolos técnicos de procedimentos terapêuticos, treinamento, capacitação, educação continuada dos meus colaboradores, melhorar a acurácia e identificação dos pacientes, melhorar a efetividade da comunicação, melhorar a segurança no uso de medicamentos, garantir o cumprimento de exigências regulamentadoras, avaliar constantemente os indicadores, promover iniciativas de segurança, estimular a cultura de gerenciamento, de segurança e gerenciamento de riscos dentro da instituição. Quais os desafios hoje existentes em todos os serviços de saúde? Primeiro, reconhecer que o ser humano está sujeito a falhas. Nem toda a situação de erro ela está vinculada a um problema de mão de obra. Como nós vimos anteriormente, vários fatores podem impactar diretamente na ocorrência de um evento adverso. Estimular a notificação do evento ocorrido. Nós temos a cultura que o erro deve ser encoberto, mas, na verdade, todo evento adverso, ele deve ser notificado para que se avaliem as barreiras de segurança, né, as barreiras a serem implantadas para que se possa reduzir a ocorrência desse erro novamente. Identificar onde os erros acontecem dentro do sistema, não se limitando a pontos específicos. Como nós já abordamos anteriormente, o erro normalmente não está vinculado a uma única ação. Normalmente, ela está sempre focada no colaborador. Como nós podemos, por exemplo, vincular a falta de RH, não ter um RH adequado, falta de equipamento em condições adequadas para fazer o procedimento, é uma questão de infraestrutura que atrapalhe o cuidado ou a assistência ao paciente, falta da capacitação, uma mão de obra que não foi capacitada para fazer aquela atribuição. Então, identificar os erros dentro de todo o sistema é um desafio a todo momento quando se faz gerenciamento de risco e identificação de eventos adversos. As ações preventivas dessas ocorrências dependem da ampliação de relatos e de práticas de gerenciamento não punitivas, mas olhar crítico e investigativo. Talvez esse seja o maior desafio. Na verdade, é uma questão cultural de que todo erro deve ser escondido, né? E de que sempre a ocorrência é devido a uma situação específica. A cultura da segurança do paciente prevê que tudo é educativo, tudo é possível de melhoria, tudo é possível de criar-se barreiras, de fornecer educação específica. E não é só uma questão de quem faz gestão, os próprios colaboradores devem se sentir seguros de fazer essa notificação, sabendo que essa notificação de um erro só vai colaborar com a equipe. Diagnosticar e corrigir lacuna por meio de ações de educação e serviço, visando a qualidade da assistência e segurança do paciente. Bem antes de fazer uma educação por causa de um erro ocorrido, as ações educativas, elas vêm como um momento de se tirar todas as dúvidas dentro do processo de trabalho. Como nós dissemos anteriormente, protocolos e diretrizes auxiliam os profissionais a ter uma atividade, a exercer uma atividade com maior segurança. Então, a ação educativa, ela vem a colaborar a tornar isso uma cultura, tornar os colaboradores mais afinados com o que a instituição espera, com os processos de trabalho. Então, é muito importante diagnosticar esses processos. Estabelecer uma gestão de risco ativa e com atividades integradas às condutas e atitudes profissionais. A gestão de risco,
é quando você tem um olhar ampliado sobre toda uma situação e você prevê os possíveis riscos que podem acontecer naquele processo de trabalho. A partir do momento que eu faço uma gestão de risco e deixo ela vinculada às atividades integradas a condutas e atitudes profissionais, com certeza, os processos vinculados à segurança do paciente vão caminhar de forma mais tranquila. Terminando a nossa conversa sobre evento adverso e segurança do paciente, a qualidade da assistência e a adoção de práticas seguras depende só de vocês. Eu espero ter contribuído com vocês na questão de todas as dúvidas sobre evento adverso e segurança do paciente, e eu agradeço por ter participado deste momento com vocês, e boa sorte.